Tá dando para ouvir agora? Boa noite. Boa noite. Acho que não tá indo, não. Boa noite. Teve alguns probleminha aqui que eu não consegui saber o que que era. Então nós vamos começar um pouquinho atrasado. Mas vou até fazer aqui na minha mão porque meu aparelhinho aqui quebrou de botar o telefone em pé. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Obrigado, irmãos, por essa ajuda. Vamos hoje estudar o capítulo número 1 do livro dos Médiuns, um dos mais importantes livros da doutrina espírita, o segundo mais importante, porque ele é um tratado de paranormalidade para nós nos conduzirmos como médium na doutrina espírita. E na vida, porque se todos são médios, todos nós temos uma parcelinha de mediunidade, seja espírita, seja católico, seja protestante, seja qualquer religião. Todos nós temos uma parcelinha dessa responsabilidade como médium, porque o médium pode ser intuitivo, inspirado, mecânico, semimecânico, de evidência, de uma série outra, 104 nuances de mediunidade catalogada nesse livro, no livro dos médiuns. Então vamos fazer uma prece para iniciar o nosso trabalho. Eu já tinha até feito uma prece aqui, imaginei que tivesse ao vivo, mas acredito que não estava não. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos nossos amigos espirituais. Hoje nós tivemos a passagem da nossa irmã Rita de Cássia, funcionária da Mansão da Esperança, Senhor, e nós ficamos muito emocionados porque há muito tempo trabalha conosco, uma pessoa digna, esforçada, mas que a doença a pegou de surpresa, e uma doença muito grave, e ela veio a desencarnar hoje. Amado Mestre, Senhor Jesus, nesse momento em que estamos envolvidos, Senhor, em tanta dor com a humanidade, em tanto sofrimento, porque não é só a dor do que desencarna. Tem milhares de pessoas nos hospitais nesse momento, muitos sem esperanças e muitos sem poder ter a visita dos próprios familiares para o consolo. Ficam isolados dentro de um sofrimento que não é simples, e o sofrimento que é trazido às famílias, porque elas estão também em desespero, precisando de ajuda, precisando de amparo. Muitas vezes pessoas pobres que moram nos guetos e que por uma situação qualquer, Senhor, têm os seus parentes envolvidos com esse vírus que traz um sofrimento enorme para a humanidade. Que apelamos dentro da nossa simplicidade, apelamos do fundo do nosso coração para que tudo isso seja resolvido em breve, que o homem de escola, que seja escolhido por vocês, espiritualidade, possa trazer o remédio necessário para a cura e para a preservação da vida, que é o fundamental. O primeiro direito do homem é de viver. A desencarnação é uma consequência normal, é uma situação normal, porque ninguém vai ficar eternamente aqui. Mas muitas pessoas que ainda têm muito o que viver estão na linha de frente do trabalho em prol do próximo, estão sendo as grandes vítimas desse processo. Sabemos nós, Senhor, que existe uma escolha, que existe uma lei de causas e efeitos, qual nós não temos o conhecimento devido, mas mesmo assim te pedimos, em nome do nosso Pai Todo-Poderoso, que ajude essas pessoas a caminharem firme, com força, com saúde e com paz. Que todos os irmãos envolvidos nessa live de hoje tenham paciência, porque não ficou tudo perfeitamente, e que nós possamos estudar um pouquinho do livro dos médiuns. Que a tua paz esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Bem, meus amigos, toda hora passando a mão no nariz, não pode não, tá? Com esse vírus, você não pode passar a mão nos olhos, nem no nariz, e muito menos quem está usando máscara, pegar na máscara, botar embaixo do queixo, não pode. Máscara não se pega
se coloca para tira-se na hora do almoço e coloca-se em seguida e fica com a máscara o tempo todo. Dentro dos nossos lares, eu acredito que não seja necessário, mas na rua, na Mansão da Esperança, é evidente que nós estamos colocando máscara em todos os idosos. Não é que ela evite todos a situação de contágio com outras pessoas, mas ela, de certa forma, elimina um pouco da possibilidade. Tá certo? Nós vamos estudar hoje capítulo 1. Eu espero que todos tenham lido com muito cuidado, com muita perspicácia, a introdução, que o Maurício apenas fez um resumo. Para entender um livro, é preciso ler o prefácio. O que o escritor está falando para nós, o que ele quer dizer sobre a obra e quais são os fundamentos da obra. Muitas vezes, os escritores pedem a outro para fazer o prefácio, que a pessoa vai ler os rascunhos e daí vai tirar uma conclusão de que o escritor quer falar daquele livro. Aqui o Kardec, na introdução do livro, ele fez um prefácio já explicando o que é esse livro e qual o sentido dessa obra na condução da doutrina espírita. Porque se há espíritos, olha lá o primeiro capítulo, há espíritos. Se há espíritos, eles têm que se comunicar conosco forçosamente pela lei da natureza, não é isso? Então vamos lá, há espíritos, vamos ler aqui no Livro dos Médiuns. Há dúvida no que concerne à existência dos espíritos, tem causa primária a ignorância acerca da verdadeira natureza deles. Geralmente são figurados como seres à parte da criação e de cuja existência não está demonstrada a necessidade. É o que colocaram para nós ao longo da nossa existência, não é isso? Os espíritos são fantasmas, os espíritos são anjos, têm asinhas. Por que eles têm asinhas? Não, eles foram criados santos, já foram criados especiais. Deus não seria justo de criar um ser especial com asinha, todo bondoso, e criar nós, cheio de defeitos, cheio de impurezas. Então, pressupõe-se na pergunta 100 do Livro dos Espíritos, conclui isso, de que nós nascemos em estágio primário da encarnação. Mas deixa eu fazer um adendo aqui, porque ontem nós estávamos assistindo uma live, mesmo que esteja no Livro dos Espíritos escrito isso, mesmo que Kardec tenha escrito isso, vamos entender isso. Nós não somos a origem no átomo. A nossa origem é na matéria primária. Um átomo já é uma transformação da matéria, logo o espírito não pode vir do átomo primitivo, porque na realidade nem existe átomo primitivo. O átomo é uma transformação da matéria primitiva. É só uma questão de conclusão, mas é dentro dessa figuração que as pessoas fazem com com os espíritos, tem essas conotações. Nós somos praticamente um milagre, que na realidade nós não somos milagre nenhum, nós somos criação de nós mesmos. Deus dá as matérias e nós, nessa fiada da criação inferior de longos anos de evolução, nós vamos evoluindo. O princípio inteligente não é o espírito. O princípio inteligente vai sendo evoluído. E em certo momento que nós não sabemos qual é, pergunta 115 do Livro dos Espíritos, no momento em que nós nascemos simples e ignorantes, nós vamos alcançar voos na criação divina, mas pelos nossos próprios esforços. Logo, o espírito é alguma coisa, o espírito é fundamental, o espírito é a força do universo. Continuando a leitura, muitas pessoas, mais ou menos, com as que só conhecem a história pelos romances, apenas só conhecem através de contos fantásticos, com que acalenta as crianças, né? Muito disso, né? Boi da cara preta, tal. Sem indagar de tais contos, despojados dos acessórios ridículos, encerram algum fundo de verdade. Essas pessoas unicamente se impressionam com o lado absurdo que eles revelam.
se darem ao trabalho de tirar a casca amarga para achar a amêndoa, rejeito o todo, como fazem relativamente às religiões. Os que, chocados por certos abusos, tudo englobam numa só condenação. É o que mais se dá. Muitas religiões nem sequer tratam do espírito, porque não querem ter o trabalhozinho de ir no cerne da questão, desenvolver o tema de uma forma mais evoluída e entender que nós não podemos ser simplesmente uma máquina. O homem não pode ser uma máquina. O homem tem livre-arbítrio, tem o direito de pensar, tem o direito de ir e vir, tem uma série de coisas que Deus coloca, uma série de liberdades e uma série de entraves que são colocados pelo nosso próprio livre-arbítrio, pela nossa própria consciência. Ninguém proíbe você de fazer nada, mas você tem as leis humanas que de certa forma, cerceiam, em certos casos, a sua liberdade plena. Quando é que o espírito tem a liberdade plena de fazer o que quer? Quando ele, então, em pensamento, sai do seu casulo e frequenta o mundo espiritual com todas as suas forças. É nesse momento livre do seu corpo físico, somente em espírito, na hora do sonho, na hora do sono, na hora que você está absorto em um pensamento, na hora que você está lendo um livro dentro de um contexto em que você está envolvido naquele pensamento, você viaja, você vai longe, a sua individualidade, a sua alma caminha por extremos que você não conhece. Depois, quando você volta assim, naquele momento que a sua fagulha espiritual se desprendeu do seu corpo físico e que você volta a si outra vez, você diz assim, onde eu andei? Por onde eu caminhei? O que eu fiz nesse momento que eu me desliguei do meu eu material para o meu eu espiritual? É que nós estamos muito acostumados a só viver o eu imaterial, o nosso material. Nós esquecemos da nossa essência principal, que é o espírito. Então ele diz assim, seja qual for a ideia que dos espíritos se faça, a crença neles necessariamente se funda na existência de um princípio inteligente fora da matéria. Um princípio inteligente fora da matéria. Essa crença é incompatível com a negação absoluta desse princípio. Tomamos consequentemente, por ponto de partida, a existência, a sobrevivência e a individualidade da alma. Existência, sobrevivência e individualidade que tem no Espiritismo sua demonstração teórica e dogmática. Imagina, no Espiritismo, essa crença é dogmática. Por que é dogmática no Espiritismo a crença da existência dos espíritos? Pois se você tirar o espírito dentro da doutrina espírita, você não precisa nem ter o livro dos espíritos, já o nome já diz, o livro dos espíritos. Não é o livro dos espíritos superiores, como as pessoas imaginam, não. É o livro dos espíritos, é o nosso livro, é o livro da nossa vida. Todos nós nos encontramos dentro dele porque ele fala diretamente a nós. Ele não tem subterfúgio, é perguntas e respostas e vai elucidando dentro das suas características de ensinamento e da sua didática o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Por que nós passamos por certos percalços? Por que nós sonhamos? Por que nós vivemos? Da onde nós viemos? O que nós somos? Que princípio elementar que fortalece o espírito, de onde ele vem, que ele diz que é lá do todo espiritual, né? Nós tiramos certamente uma fagulhinha e daí vamos transformando essa fagulhinha num espírito, numa potência do universo. Ora, se assim for, sua demonstração teórica e dogmática do Espiritismo, a demonstração positiva. Abstraímos por um momento das manifestações propriamente ditas e, raciocinando por indução, vejamos que consequências chegamos. Desde que se admite a existência da alma, olha lá que interessante, desde que se admite a existência da alma, a sua individualidade após a morte, forçoso é também se admita
primeiro, que sua natureza difere do corpo, visto que, separada deste, deixa de ter as propriedades peculiares ao corpo. Segundo, goza de consciência de si mesma, pois que é passível de alegria, de sofrimento, sem que seria um ser inerte, caso em que possuí-la de nada nos valeria. Admitimos isso, tem-se que admitir que essa alma vai para alguma parte. Quem vem a ser feito dela para onde vai, essa é a questão. O que é feito da alma a partir do momento que ela sai do seu corpo físico e ela vai para o todo universal? Que nós sabemos que tem lugares determinados para cada evolução espiritual. Quando nós chegarmos nesse ponto, para onde que nós vamos? Qual é o futuro? O que nós seremos? Nós seremos nós seremos espíritos que vão dormir eternamente esperando o julgamento final que nós não sabemos quando? Ou seria acreditar num Deus muito simplório? Um Deus que prega, que faz com que você estude, evolua, aprenda para chegar no mundo espiritual e ficar estagnado dentro do seu próprio ser? Não! Não! Aí que entra a grande estrutura do mundo espiritual. Ela é a nossa morada primária, de onde nós viemos para passar um inverno aqui na Terra, de onde nós trazemos todo o nosso conhecimento e aonde que nós vamos levar e colocar em prática tudo que aprendemos aqui. Ninguém está no mundo espiritual sujeito a qualquer pressão ou qualquer desígnio. Nós estamos livres e sobre o comando da espiritualidade superior. Cada um terá, claro que existe uma disciplina, claro que existe uma hierarquia muito forte no mundo espiritual, porque nós mesmos, dentro do nosso campo de vibratório, vamos colhendo aquilo que plantamos aqui na Terra. Isso seja lá no mundo espiritual ou na volta a esse mundo lá na frente, quando teremos que reencarnar. Aqui nesse mundo esperamos não reencarnar mais. O pessoal da Cariba Chute não vai reencarnar mais aqui, tá? Vai reencarnar em outros mundos, porque já são tudo evoluído. Rita, Lucinha, Márcia, o nosso amigo Nicolas. O Nicolas será chefe de uma casta evolutiva. Então nós não teremos mais esse problema aqui. Nós já estaremos bem adiante, porque nós estamos estudando todo dia. Se nós também não fizermos isso, qual é o mérito de ficar estudando todo dia? Nenhum mérito, não é isso? Estaremos subordinados às nossas consciências. Então nós vamos mesmo, quando sair daqui, eu acredito nisso, nós vamos para o mundo espiritual com outro potencial para ensinar, ajudar o mundo a evoluir. Aí vamos voltar aqui ao Kardec. Segundo a crença vulgar, vai para o céu ou para o inferno. Mas onde fica o céu e o inferno? Diz outrora que o céu era em cima e o inferno era embaixo. Porém, o que são altos e baixos no universo? Uma vez que se conhece a eletricidade da Terra, o movimento dos astros, um movimento que se faz que o que em dado instante está no alto esteja 12 horas depois embaixo, e o infinito do espaço através do qual o olhar penetra, indo a distância consideráveis. Olha, aqui nós não somos terraplanistas, vocês estão vendo aqui, né? Que na Terra plana, segundo o que eu ouvi a pessoa explicando lá no jornal, a Terra está dentro de um círculo e que ela está estacionada em um ponto do universo e fora dela não existe nada. Imagina isso quando você chegar a um ponto de entender isso. Os terraplanistas, infelizmente, ainda estão... É um direito de pensar assim, nenhum problema. Mas a Terra não teria borda, ela não teria... Não existe o espaço sideral, segundo a teoria deles. A Terra estaria estacionada em um lugar qualquer, e fora dela não existiria nada. Bom, cada um com o seu pensamento. Aqui nós estamos falando da nossa Terra como um astro
que se movimenta no espaço a uma velocidade considerável e de acordo com as leis da natureza. Não é isso? Então, para onde que é esse inferno? Onde que seria esse céu? E todo esse céu e esse inferno é consensual, é da nossa consciência, está dentro de nós mesmos. Nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos para o lugar onde a nossa consciência e a nossa responsabilidade evolutiva vai dizer para nós aqui, você pode entrar. É a mesma coisa que você chegar uma pessoa simples, chegar numa reunião de pessoas muito inteligentes, muito estudadas, e você vai sentar na última carteirinha, porque você tem com medo de que alguém faça uma pergunta para você e você não consiga respondê-la. Então, na humildade, na insegurança, muitas vezes nós sentamos na última carteira. Mas é exatamente isso que figura-se no mundo espiritual. Os mais evoluídos caminham para entender coisas muito mais abrangentes do que aqueles que estão ainda estagnados nos seus conhecimentos. Logo, é uma questão evolutiva em que os espíritos mais adiantados vão ensinando os outros que vão chegando e assim sucessivamente, como acontece aqui na Terra. Nós temos aqui os professores, que são nossos tutores, lá quando nós somos crianças, que vão ensinando para nós os primeiros passos da civilização. Primeiro a família, depois os professores. Mas os professores são os que trazem os conhecimentos de instrução. A família traz de moral, o colégio traz de instrução, que é necessário que as duas coisas caminhem seguidamente e juntas. Vamos lá aqui, ao nosso Kardec aqui, que está dando uma lição aqui para nós, não é isso? Um movimento os astros, um movimento que se faz com que de um dado instante esse alto esteja 12 horas depois embaixo, e o infinito do espaço através do qual o olhar penetra, indo a distância considerável. Verdade é que por lugares inferiores também se designam as profundezas da Terra, mas que vem a ser essas profundezas, desde que a geologia as esquadrinhou, que ficam sendo igualmente as esferas concêntricas chamadas do céu de fogo, céu de estrela, desde que se verificou que a Terra não é o centro dos mundos e que o mesmo nosso Sol não é o único, e que milhões de sóis, vamos mudar isso aqui, que bilhões, trilhões de sóis brilham no espaço, constituindo cada um centro de um turbilhão planetário. O que ficou reduzido à importância da Terra, mergulhada nessa imensidade? Porque injustificáveis privilégios, este quase imperceptível grão de areia, que não avulta pelo seu volume, nem pela sua posição, nem pelo seu papel que lhe cabe desempenhar, seria o único planeta povoado dos seres racionais? A razão se recusa a admitir semelhante nulidade do infinito, e tudo nos diz que os diferentes mundos são habitados. Tudo nos diz para nós espíritas que muitos lugares são habitados. Bom, como é que o homem faz a sua pesquisa? O homem ainda procura no mundo espiritual um homem com o mesmo corpo igual ao nosso, que tenha duas narinas, dois olhos, duas orelhonas enormes para poder ouvir. Será que um espírito evoluído precisa de todo esse aparato de corpo físico para poder aurir as energias necessárias à sua existência? Oh, não, não pensamos nisso. Não pensamos nisso. Essa figuração que as pessoas fazem dos marcianos é muito real, porque nós não teremos dois narizes, duas entradas narinas, nós não teremos dois olhos, não precisa dois, basta um, pô. Nós temos dois porque somos atrasados, precisamos enxergar, não temos olhar para todos os lados. Ou quem sabe nem precisamos de olhos, nós vamos olhar com o olho do espírito.
Mas as pessoas procuram pessoas no outros mundos como se não fosse como nós. Pessoas com corpo pesado, podre, aonde um vírus destrói tudo. E aonde os médicos não conseguem nem achar a cura para um simples vírus que tem 500 microns. 500 microns. Ou seja, é 1 milímetro medido por 500. Então, você vê que a coisa caminha por esses lados. Mas o povo, nós não temos condições aqui da terra ainda. A religião são muito apegada às coisas da Bíblia. E a Bíblia é indiscutível, passou a ser indiscutível, não é indiscutível, passou a ser indiscutível. E com a indiscussão da Bíblia, tudo se transformou numa panaceia de que você não pode discutir o que está ali escrito. Logo, tudo que está escrito lá foi escrito há milhões de anos atrás, 1000 anos atrás, 4, 5 mil anos atrás, e que não tinha esses conhecimentos que nós temos hoje, e tudo que está lá é meio alegórico, mas as pessoas querem levar isso ao pé da letra, vão criando mundos especiais para manter o seu rebanho dentro daquele ciclo. Espero que a doutrina espírita, eu sempre falo isso, e eu detesto a doutrina espírita que se prega no Brasil, porque no Brasil está se virando uma doutrina espírita de padres, sabe? De padres. Ou seja, você só tem que ser bom, pensar, você não pode discutir, você não pode contrariar, você tem que ser bonzinho. Mas bonzinho em que sentido, amigo? Você não pode, de forma nenhuma, cale-se. Cale-se não. Se você achar que está errado, fale, coloque a sua opinião. Você não tem que ser uma máquina, você é um ser pensante, é uma força do universo. Não tem isso, não. Aí colocaram para nós aqui que o Brasil é o centro do universo, o Brasil é o país, o coração do mundo, que todo mundo tem que estar rebaixado ao Brasil. Para com isso, o Brasil é um país como qualquer outro. Aliás, não era nem para ter países, o mundo era para ser um só. E aqui, povoado por espíritos, todos os espíritos que estão aqui são filhos de Deus, criaram, tem o mesmo processo evolutivo, criaram os seus contingentes de evolução pelos seus trabalhos, então não tem nenhum milagre nisso, e eles estão aqui evoluindo conforme o mundo evolui. Nós somos os paradigmas de evolução do mundo, seja chinês, seja português, seja brasileiro, seja o que for, cada um dentro do seu patamar de evolutivo. Porque se hoje... As pessoas estão aqui agora maltratando os chineses, mas se um chinês descobrir a cura para o vírus, como é que faz? Como é que vai ficar o mundo? E como é que já vamos fazer para agradecer esse ser escolhido para fazer essa situação? Porque vai ser escolhido entre 7 bilhões de pessoas aqui no mundo, uma pessoa, um ou 4 ou 5 cientistas que vão trazer a cura para isso. Eles serão privilegiados? Não. Eles foram dormir pensando nisso. Eles estavam cercados, eles estavam dentro desse processo. Logo, não teriam condições de atender essa demanda do mundo espiritual, porque estavam imbuídos, estavam envoltos nesse processo de pensamento. Nada mais do que isso, nenhum mérito tem isso, mas tem o mérito de se desprender de si mesmo para fazer com que os outros sobrevivam melhor, que é um negócio espetacular. Então, o que diz o Kardec? Ora, São Povoados também fornece seus contingentes para o mundo das almas, porém, ainda uma vez, que teria sido feito dessas almas depois que a astronomia e a geologia descobriram as moradas que se destinavam, e sobretudo depois que a teoria tão racional da pluralidade dos mundos as multiplicou aos infinitos? Essa é a questão que ninguém quer discutir. As religiões não querem discutir isso. O que nós somos, por que estamos aqui, qual é o nosso futuro, qual é o nosso papel na humanidade. Nós não somos simples máquinas, nós somos seres pensantes do universo. Cada prego que você coloca numa parede tem um fundamento. Cada coisa que você faz, cada princípio mínimo que você faça da sua existência, tanto para o lado do bem como para o lado dos erros, não é do mal, dos erros, você é responsável, de certa forma, por esse ato
Deus não vai te condenar, nem vai te absolver de nada. Você, na sua consciência, vai estar envolvido nesse processo. E se você fez uma coisa por bem, a sua alma estará livre, sem nenhum peso de consciência, tranquila, caminhando no universo. Se ela fez alguma coisa de errado, ela vai para o mundo espiritual querendo ressarcir-se desse processo. Essa que é a dor que nós chamamos que as pessoas chamam de purgatório e inferno, que é a consciência pesada daquilo que não fez de direito. Então ela mesmo se condena, porque ela veio ela escolheu uma prova às vezes muito difícil e, por assim dizer, não consegue sanar todos os problemas daquela existência, vai com a consciência pesada e pede uma nova reencarnação, e muitas vezes escolhe outra vez uma prova acima de suas capacidades evolutivas para chegar para concluir a sua tarefa. E nós vamos voltando, indo e voltando, não só aqui como em outros mundos, para aprender, para justificar a nossa evolução. Se não fosse assim, será porque Sócrates teria tomado cicuta? Será que Sócrates era um espírito atrasado? Não, evolutivo, muito evoluído, mas ele ainda tinha alguma coisa para ressarcir. E para ressarcir isso, ele passou pela prova mais dura, mais difícil, para não abdicar dos conhecimentos que ele pregava. Ele teve que tomar cicuta, tomar veneno, que é uma prova duríssima que poucos espíritos estão preparados para passar. Espírito evoluído. Jesus, mesma coisa. Jesus esteve entre nós, teve que passar pela prova dura da cruz, que as pessoas gostam de... Quando eu falo aqui, as pessoas ficam nervosas. Não botem lá Feliz Páscoa com uma cruz. Pelo amor de Deus, a cruz é uma abnegação, a cruz é uma coisa que nós devemos deixar esquecida. Não se bota cruz em lugar nenhum, não. Cruz é para nós ficarmos no esquecimento. Bota Jesus sorrindo, bota Jesus feliz. Não, vão lá para aquela cruz infame que sacrificou o nosso maior ser aqui na terra. Eu me sinto culpado quando vejo aquela cruz. Será que eu não estava lá enfiando a espada em Jesus? Não, meu Deus. É essa coisa que nós temos que ter na nossa cabeça. A cruz tem que ficar no esquecimento. Esqueçam isso, que cristianismo tem que ter a cruz. Não, o cristianismo tem que Jesus sorrindo. Seja lá o qual Jesus que se faça, Jesus louro, moreno, amarelo, vermelho, chinês, branco, japonês, americano. Não importa a figura que se coloca. Se importa é o ser espiritual de grande evolução que esteve entre nós para nos ensinar o caminho da vida. Esse que nós temos que ter em mente. E não ficar colocando a cruz infame lá no dia do nascimento de Jesus, uma cruz infame. Não façam isso. Esquece essa cruz, que essa cruz me dói no fundo do coração. Na mim, pessoalmente. Mas então, continua Kardec, mas então, quem vem a ser das penas e recompensas futuras? Olha lá. Desde que se lhe suprimam os lugares especiais onde se efetivem, notai que a incredulidade com relação a tais penas e recompensas provém geralmente de seres umas e outras apresençadas em condições inadmissíveis, julgamento final. Você virou santo só porque fez um benzinho aqui na terra. Nenhum desses santos que estão por aqui, quando eu falo aí, as pessoas ficam todas arrepiadas. Nenhum desses santos que são santos por aqui não é santo, não. Estão começando uma situação evolutiva. Eles passaram por aqui, deixaram um rastro de luz, mas não quer dizer que eles sejam santos, não, porque santo é muita grandiosidade. É coisa muito grande. Eles são espíritos em evolução, todos nós, todos que passaram aqui pela Terra. Eles não vão reencarnar mais aqui na Terra. Quem disse isso? Quem dá essa certeza? Não. Isso é mistificação. Parem com isso. Dizer em vez disso que as almas tiraram de si mesmas a sua felicidade e a sua desgraça. Que sorte lhe está subordinada ao estado moral, que a reunião dos que votam mútua simpatia são boas representa para elas uma fonte de ventura.
que, de acordo com o grau de purificação que tem alcançado, penetro e entreveem coisas que algumas grosserias não distinguem, a toda a gente compreenderá sem dificuldade. Dizei que as almas que façam por se melhorarem depois de uma série de provas adequadas à sua purificação, depois de uma série de provas adequadas pelas nossas escolhas, sua purificação, que os anjos são almas que galgaram o último grau da escala, grau que todas podem atingir tendo boa vontade, que os anjos são os mensageiros de Deus encarregados de velar pela execução dos seus desígnios, botem nas nossas cabecinhas, pela execução dos seus, ou seja, nós somos ajudantes de Deus nessa tarefa do universo, em todo o universo, que se sente ditosos com o desempenho dessas missões gloriosas. Ele lhes teria dado a felicidade um fim mais útil e mais atraente do que fazemos construir numa contemplação perpétua, que não passaria de perpétua inutilidade, ou seja, dormir eternamente no mundo espiritual. Dizer finalmente que os demônios são simplesmente almas dos maus, ainda não purificada, mas que pode, como as outras, ascender ao mundo alto do cume da perfeição. Isso é, parecerá mais conforme a justiça e a bondade de Deus do que a doutrina que dá como criados para o mal e ao mal destinado eternamente. Ainda uma vez, aí tendes que mais severa razão e mais rigorosa lógica o bom senso em suma pode admitir. Ora, deixa eu ver se falta muito aqui. Ora, essas almas que povoam o espaço são precisamente as que se chamam espíritos. Assim, pois, os espíritos não são senão a alma dos homens despojada do invólucro corpóreo, mas hipotética lhe seria a existência se forem seres à parte. Se, porém, se admitir que as almas necessário também será admitir que os espíritos são simplesmente as almas e nada mais. Se admite que as almas estão por toda parte, ter-se-á que admitir do mesmo modo que os espíritos estão por toda parte. Possível, portanto, não for a negar a existência dos espíritos sem negar a das almas. Kardec é muito lúcido nisso, né? Isso não passa, é certo, de uma teoria mais racional do que a outra. Porém, já é muito que sejam uma teoria que nem a razão, nem a ciência repelem. Acresce que os fatos a corroboram, tem ela em si a sensação de raciocínio e de experiência. Esses fatos nos depara no fenômeno das manifestações espíritas, que assim constitui a prova patente da existência da sobrevivência da alma. Muitas pessoas há, entretanto, cuja crença não vai além desses pontos, que admitem a existência da alma e, consequentemente, dos espíritos, mas que negam a possibilidade nas comunicações com eles, pela razão dizem que os seres imateriais não podem atuar sobre a matéria. Essa dúvida assenta na ignorância da verdadeira natureza dos espíritos, dos quais, em geral, fazem ideias falsas, supondo-os erradamente seres abstratos, vagos, indefinidos, que não é real. Pergunta do Livro dos Espíritos, que diz que nós teremos, pergunta 50, 92, 98, que diz que nós temos um corpo extrafísico, chamado perispírito, para nós espíritas, que nos dá a condição de se comunicar com o mundo espiritual, com o mundo físico, e que nós temos possibilidade, então, a partir daí, de fazer a comunicação mediúnica que nós estamos tratando aqui, médios. Ou seja, todos nós somos médios. Um mais, outro menos. Vamos parar por aqui, depois nós vamos estudar semana que vem esse mesmo tópico. Que nós vamos fazer uma partezinha aqui que nós começamos mais tarde hoje. Mas entenderam bem isso? Quer dizer, nós não somos simplesmente um ser à parte do universo, nós somos o ser pensante do universo. Tenhamos bem em tese isso.
Nós somos os seres pensantes do universo. Nós somos criados por Deus, de certa forma. Deus dá a matéria, que está lá na Gênesis 55 e 56, quem quiser for lá ver. Ele nos dá a matéria e nós, então, formamos o nosso espírito ao longo de existências e existências e existências, para que chegar nesse momento em que nós vamos nos tornar espíritos humanos, reencarnar em seres humanos, nós passamos a ter a responsabilidade sobre nós mesmos. Nessa responsabilidade sobre nós mesmos, quando nós vamos para o mundo espiritual, que o Kardec está explicando aqui, nós temos a necessidade de nos comunicar com os que estão aqui na Terra e vice-versa. Hoje desencarnaram não sei quantas mil pessoas no mundo. Milhares de pessoas nesse momento estão pensando nos seus entes queridos que desencarnaram. Nesse momento de perturbação espiritual, é evidente, eles ainda não têm condição de responderem a essas indagações dos seus parentes que estão aqui na Terra. Mas logo, logo, quando acordarem no mundo espiritual, por nós, espíritos, que estaremos nesse trabalho devolutivo de fazer com que os espíritos no mundo espiritual tenham consolo, esperança e consigam enxergar-se a si mesmo, nós, espírito responsável por essa tarefa, que nós, se Deus quiser, nós vamos arrumar uma vaguinha na falange do Carribachute, do Ademar Constant, do seu Lacerda, nossos amigos que desencarnaram e deixaram um legado, assim, aí sim, um legado espiritual de bondade, de justiça e de caridade. Quando nós chegarmos no mundo espiritual, nós vamos trabalhar nisso, ser simples ajudante, de quem sabe vir assessorar a desencarnação do ente querido. Imagine, senhores, nós simples espíritos, sair da nosso casulo espiritual daqui, desencarnados, e ter a possibilidade, logo em seguida, de ser um desses ajudantes para ajudar outros a desencarnarem numa tarefa enorme de consolo, de harmonia e de grandeza. E fazer, muitas vezes, reunião mediúnica, que nós vamos fazer à distância agora aqui. Essa reunião mediúnica que nós vamos fazer à distância é o que se faz no mundo espiritual. É uma similitude do mundo espiritual. Por quê? Será que os espíritos, todos eles estão dentro da casa espírita para irradiar suas mensagens e irradiar seus pensamentos sobre os médios? Não. Estão à distância, nós estamos copiando nesse momento o que o mundo espiritual faz naturalmente, porque eles não têm essa distância e não têm essas barreiras materiais que nós temos. Quando nós estamos dentro de casa, de uma casa que paredes não existem, para eles estão vendo o nosso trabalho aqui agora. Eles estão vendo a distância, muito distante, mas estão vendo, porque para o espírito não há distância, né? Então, olha a diferença. Nós estamos focados na nossa vida material, enquanto eles estão focados na condição espiritual, que espero eu que todos nós da casa que estão aqui presentes sejam lá no mundo espiritual. Espero um dia encontrar vocês no mundo espiritual, assim, todos eles trabalhando na falange de Caibá. Entenderam? Todos eles trabalhando, todos eles com uma tarefinha pequena, não precisa ser coisa grande, mas que tenhamos lá a condição de pensar no nosso próximo. Seria o grande prêmio, seria a loteria das nossas vidas, se nós conseguíssemos isso. Tá bom? Então nós vamos fazer a segunda parte agora. Nós temos aí uns 10 minutinhos. Eu peço que todos os médios em suas casas, eleve seus pensamentos a Deus. Essa reunião mediúnica é tão importante, que vocês não conseguem imaginar. Você sabe o que é você estar ligado por pensamentos, cada um nas suas casas, a distâncias consideráveis, mas nesses momentos todos voltados para o mesmo pensamento de ajudar ao próximo. Então, em primeira instância, amigos, eu peço encarecidamente, vamos à mansão da esperança. Até hoje, Senhor, até hoje, não tivemos um problema mais sério na mansão da esperança, diante de toda essa dor que se encontra do lado de fora do portão. Preserve aquela casa, Senhor, porque nós precisamos dela intacta. Nós amamos nossos idosos,
Nós não queremos descartar os nossos idosos. Nós trabalhamos pelos nossos idosos. Pergunta 685 do Livro dos Espíritos. O fraco, o forte trabalhará pelo fraco. Trabalhará pelo fraco. Dê-nos força, Eva, João, Thaís, motorista, os nossos funcionários. Hoje nós temos lá o Leonardo e Delma doente. Delma não pode sofrer as consequências dessa doença. Preserve ela, Senhor. Os outros que estão em casa nesse momento. Hoje nós tivemos uma funcionária nossa que desencarnou, Rita de Cássia, nossa companheira de muita luta, mas que ela hoje se libertou do corpo físico de uma dor infernal. Então vamos lá na Mansão da Esperança, passar em revista tudo isso, nosso Caibá, Ademárcio Lacerda. Esforço não tem faltado para que nós consigamos fechar tudo direitinho, se Deus quiser, esse mês, ajudando os nossos funcionários, que não são funcionários, são abnegados da Mansão da Esperança, são muito mais do que funcionários. A gente muitas vezes briga com eles, mas a gente ama de coração todos eles, porque eles dão a vida pela Mansão da Esperança. Ajudai, Senhor, todos eles. Ajudai a nossa Pâmela, que está com um princípio de coronavírus, porque ela está na frente do Hospital Moacir do Carmo. Vamos chegar na casa dela, Senhor. Mesmo que ela seja flamenguista, Senhor, vamos lá, ajudar ela. Vamos pedir a Deus que ajude ela, que fortaleça o seu espírito, para que ela saia dessa situação tranquila. Vamos na casa das pessoas que pediram certamente orações e que nós não tivemos tempo de ver assim no Zap, talvez, e todas as pessoas que estão com o nome no nosso livro da associação. Muitas pessoas precisando mesmo. E tudo pessoas com doenças graves que não podem passar nem perto desse vírus. E ninguém está escapo, ninguém está livre desse processo. Ninguém está livre desse processo. Entendam isso. Nós não vamos passar imune por isso, não. Tenho certeza disso. Com todo cuidado do mundo, para que nós saímos daqui melhores. Mas nós vamos ter que passar por essa prova, que não é simples. Então dê força para nós, Senhor, para que nós primeiro se conduzimos com seriedade, com benevolência, todo um com o outro, sem servindo o máximo que puder. Segundo, se preservando a vida. Preservar a vida é fundamental. Não se engane com propaganda enganosa. O mundo inteiro está parado, não é à toa, porque há uma coisa muito grave que afeta a população rica, pobre, branca, de cor e todos eles. Que Deus abençoe a todos eles, que Deus fortaleça toda a humanidade, os nossos dirigentes que tenham paciência, que esqueçam problemas de dinheiro, esqueçam problemas de votação, de eleição e essas coisas tudo. Isso não é hora de se pensar nisso. Estão enterrando pessoas nas valas, Senhor. Olhai para o nosso povo, não só o brasileiro, não, todos os povos. Eu acredito que se chegar na África vai ser um Deus nos acuda. Ajudai todos esses povos que estão precisando da tua ajuda. Ajudai a nossa casa que está lá livre. Ela lá sozinha não é a Carribachuto. O Carribachuto somos nós. Sempre falamos isso. Mas ela está lá. Fortaleça ela na prática do bem. Logo estaremos de volta fazendo a nossa live de lá direto, transmitindo a nossa reunião mediúnica de lá mesmo, para que todos tenham acesso. Olhai pelos nossos médios, pelas pessoas que estão vendo essa live nesse momento, que eles encontrem a luz necessária, a paz, o carinho e a harmonia, que tenham força, que fiquem em casa, não saiam se não for estritamente necessário. A gente só sai para ir na Mansão da Esperança porque é necessário, porque a gente está com um peso muito grande nas nossas costas. Mas, Senhor, dê força para que as pessoas tenham disciplina. Não é nada
6 meses de disciplina, quando tem toda uma existência pela frente. Olhar pelos hospitais, Senhor. Milhares de hospitais nesse momento estão cheios, estão carregados de pessoas doentes. E os nossos guerreiros, os nossos abnegados irmãos, mesmo sabendo que estão no ápice do contágio, estão lá lutando pela vida do outro. Não tem preço isso, Senhor. Não tem preço. Olhai por essas pessoas, todos nós, médicos da casa, vamos no Moacir do Carmo, vamos no hospital aqui de Caraí, os que estão mais próximos de nós, que são o epicentro dessa situação. O Moacir do Carmo está uma loucura, senhores, está uma loucura. Desencarna pessoas e pessoas toda hora. Outras pessoas com outros males desencarnam, porque não tem leito para todo mundo. Entende? Então, se nós ficarmos doentes, nós estamos correndo sério risco. Todos nós. Por fim, Senhor, eu peço também que olhe pelos desencarnados dessa maré enorme de desencarnações. Certamente essas pessoas vieram com seus pergaminhos. Mas, Senhor, mesmo assim, pedimos a Cairbá, a Ademar, a Lacerda, a toda a espiritualidade superior que ampare essas pessoas no mundo espiritual de alguma forma, pedindo ao Pai que auxilie eles nesse momento de desencarnação. Muitas vezes não estão preparados para esse desenlace. Eu sei que nesse momento, Senhor, milhões e milhões de espíritos estão sobre nós, estão envoltos conosco nessa tarefa de preservação da vida. Pedimos também para que os dirigentes tenham disciplina, tenham coragem de enfrentar sem criar mecanismo de destruição da vida. Primeiro direito do homem é o de viver, segundo o livro dos Espíritos. Diante disso, que pedimos que todos encontrem a paz, que os nossos médios em suas casas recebam um raio de luz, de esperança, fortaleça os seus lares, os seus entes queridos que estão nos seus lares. Que a paz do Senhor esteja com todos, muita paz, muita tranquilidade. Amado Mestre, Senhor Jesus, nesse momento que estamos envoltos o nosso pensamento em Ti, Senhor, não na cruz, mas no ser espiritual evolutivo, de grande luz que veio entre nós. Eu Te olho como uma luz fulgurante, Senhor, que nos abraça todas as noites, na hora de dormir. Obrigado, meu Pai. Obrigado, irmão Jesus. Que a Tua paz esteja conosco. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos, por ter assistido. Vocês conseguiram assistir, né? Eu não estou vendo os comentários. Acho que aqui não tem comentário. Muito obrigado.